do domingo é um Natal missionário, Natal missional, e um texto conhecidíssimo me veio à mente, e eu queria que nós estivéssemos usando esse texto para ter a reflexão de hoje, que é João 3,16. Antigamente nós brincávamos, mas com bastante verdade, que o verdadeiro crente sabe decor João 3,16. Você quer saber se a pessoa é crente? Tem que saber decor João 3,16, né? Mas e o Salmo 23? É bonito. Mas e o Salmo 121? É lindo, maravilhoso. Mas João 3,16, a gente brincava e dizia, é o resumo da Bíblia, é o resumo da Bíblia. E nós estamos falando de Natal e missões, e a gente vai entender um pouquinho aqui em João 3,16, essa realidade. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vou ler o 17 também. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Eu comecei o culto falando que todo filho se parece com o seu pai, e quando a gente analisa a salvação em Cristo Jesus, quando a gente verifica a salvação em Cristo Jesus, a gente percebe que há um processo, que há uma forma, uma maneira da salvação acontecer, que não é por acaso. Deus planejou essa salvação, e Ele fez de uma forma espetacular. Porque, vou cometer uma heresia aqui, se eu fosse Deus, o que eu faria? Sem sofrimento, nada de sofrência, né? Não gosto de sofrência, de sofrimento. Eu simplesmente aparecia para a humanidade num ser forte, poderoso, pomposo, glorioso, extremamente bondoso, e dizia para todo mundo assim: o negócio é o seguinte, pessoal, vocês fizeram tudo de errado, me desobedeceram, romperam o seu relacionamento comigo, foram infiéis, vocês são de amargar, mas contudo, Deus, estou te dizendo que está tudo bem, que se você aceitar o meu perdão, eu te perdoo, e você vai fazer parte do meu povo. Eu faria isso. E quem é que não iria se dobrar diante de um ser poderoso, forte? Eu penso assim, raios e luzes enquanto eu falo, e tamanho avantajado, e aparecendo aqui, aparecendo por lá, falando em japonês, em árabe, em português, em espanhol, em inglês, simultaneamente, esse ser entrando nas mídias sociais e aparecendo em tudo quanto programas e mídias sociais. Quem é que não ia aceitar, se ele fosse poderoso? Aí eu faria uma demonstração de poder, faria flores crescerem, passarinhos aparecerem, coisas bonitas e tremendas. Eu faria o céu ficar de forma diferente, com nuvens. A pessoa, eu estou querendo ser um Deus aí, né? Então eu impressionaria as pessoas com o meu poder, porque as pessoas impressionadas pelo poder de Deus, elas se sujeitam. A gente é vulnerável. E aí eu apresentaria a proposta de vida eterna. Quem não quer? De graça, quem não quer? Mas Ele não fez dessa forma. Por que não fez dessa forma? É claro que eu não tenho tempo hábil para falar sobre isso em pormenores, mas vou tentar nessa nossa reflexão em cima de João 3,16, mostrar para você que a doação dele mesmo em Jesus Cristo, ela tem um propósito, uma finalidade, e é essa maneira, essa forma, esse método que Deus usou, é que faz toda diferença.
porque o propósito de Deus é que todos sejam alcançados pela eternidade, todos entrem na dimensão da eternidade, todos sejam salvos. Ele quer isso, Ele é Deus de amor. Contudo, por causa do seu amor, Ele criou um sistema, uma forma, e essa forma implica do neném que nasce lá na manjedoura até a ressurreição depois da morte na cruz. Do berço à cruz, ou quem sabe ao túmulo, melhor dizendo, Jesus entra nessa história para que nós entendêssemos algo, que é o que eu gostaria de trabalhar aqui. Mas o que isso tem a ver com a história de que todo filho se parece com seu pai? É aí que entra essa história. Porque Deus, Ele resolveu se mostrar para nós, não de forma gloriosa, poderosa, com uma espada na mão, com explosões de bombas atômicas ao seu redor, não. Ele resolveu se apresentar para nós da forma mais intensa e mais poderosa, uma criancinha, um bebezinho, singelo, frágil, e ali estava a própria essência de Deus. Deus se deixou à eternidade para vir. Quando lemos João 3,16, muitas vezes fala assim, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, esse deu nos arremete para a cruz, claro, e está certo. Contudo, o dar aqui é todo o processo, é do berço ao túmulo, passando pela cruz. O dar aqui é todo o ministério de Jesus, que foi como foi, e é isso que eu estou tentando entrar, porque ele tem uma finalidade, um propósito. Ele não vem com poder e glória no sentido de impressionar as pessoas, mas ele vem revelando a Ele, Deus, para nós. Revelando a Deus isso. Cada gesto, cada acontecimento, cada fato, cada ato da história de Jesus retrata quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é Deus na pureza, na singeleza de uma criança. Ele é Deus na beleza da vida que nasce. Ele é Deus. Ele não é o Deus que destrói, que pisa, que derruba, que manda raios. Você sabe que isso é fruto do pecado. O pecado é que causa anomalias, guerras, enchentes, terremotos. É o pecado que tomou conta do cosmo. É isso que causa, é a ausência de Deus. A ausência de Deus traz morte, a ausência de Deus traz dor, a ausência de Deus traz tudo o que nós vemos e vivemos. Mas a presença de Deus, e olhando para Jesus, a presença de Deus, ela se estabelece de uma maneira em que nós podemos nos sentir alcançados pela ternura de Deus, pela bondade. O menino Jesus faz parte de uma história de uma pessoa que viveu, ensinou, morreu e ressuscitou para mostrar Deus para nós. E quando eu aceito isso, eu entro nessa esfera, eu me entrego nessa realidade, inicia-se um processo, e é aí que nós temos pecado, irmãos. Eu estou usando a palavra pecado no sentido figurado aqui. É aí que nós temos pecado. A gente tem errado justamente nesse ponto, quando a gente não desenvolve a nossa vida espiritual, a nossa salvação. Porque a gente dá o primeiro passo, ou quem sabe o segundo, mas depois a gente não continua olhando para o Jesus que nasceu como uma criança, viveu, e a gente não continua aprendendo a se parecer com Ele, que é o nosso irmão mais velho, e que revela quem é Deus para nós.
Ele vem em 33 anos aqui conosco para que a gente aprenda a parecer com o Pai. Por isso é um processo, por isso não é da forma megatônica, espetacular, triunfante que eu descrevi que eu faria, porque é um processo que nos atinge num processo da sua e da minha vida. Você é convidado para não ser mais o mesmo todos os dias. Todos os dias você está convidado a se reavaliar e a ser cada vez melhor. Se até agora, eu não sei, estamos no final do ano, Natal, e muitas vezes é isso que a gente faz nesse período, se até agora você olha para a sua vida e diz, pastor, não está valendo a pena, eu queria te dizer que Deus está olhando para você e dizendo, mas eu posso fazer, através do meu Filho Jesus, a tua vida valer a pena. Você olhar para todas as tuas habilidades, para todos os teus jeitos, para toda a tua maneira de ser, para o teu tom de voz, para a tua cor de cabelo, para tudo que você é, tudo que você faz de bom, tudo que você sabe fazer, e usar isso de uma maneira que você compreenda que você está glorificando a Deus, que você está vivendo cada vez mais parecido com o Pai. Para nós nos parecermos com o Pai, nós temos que olhar para Jesus, desde o seu nascimento até a sua assunção, quando ele subiu aos céus, e aí a gente vai aprendendo. Você está pronto? Não, ninguém está pronto aqui, nós estamos em prontidão, mas não acabou, não encerrou. Deus quer olhar para você e falar, mas você é a minha cara. Eu estou envelhecendo, não conta para ninguém, tá? E eu às vezes olho para os meus gestos e eu vejo meu pai, não tem como escapar, meu pai da terra, o seu Davi, não tem como escapar. Às vezes a maneira de eu pegar as coisas, eu levo a minha mão, dá a impressão que eu estou vendo a mão do meu pai fazer aquilo. Eu acho que todo mundo que vai tendo uma certa, você começa a repetir gestos, postura, jeito de andar, e eu falo, mas que coisa, como eu, né? A Eva é a cara do pai dela, ela tem os trejeitos do pai dela, faz de propósito? Não, é assim o processo. Agora, na vida espiritual, Deus quer olhar para você e falar assim, mas ele faz igualzinho a mim, olha, Deus quer olhar para você e dizer assim, mas ele está fazendo igualzinho a mim. Por isso, João 3,16, acompanha aí, se você tem na tua mente, acompanha aí que eu vou trabalhar ponto a ponto, para a gente ir concluindo aqui a nossa meditação, mas é por isso que João 3,16 nos ensina esse processo. Então veja bem, se eu tenho que parecer com o Pai, eu vou falar do que o Pai fez, e do que eu tenho que fazer, olhando para Ele. Então vamos lá, porque Deus amou, vamos parar por aí, porque Deus amou, e eu tenho que parecer com o Pai, em ser uma pessoa que ama. Se você quer um bom estudo sobre isso, você pega o vídeo de hoje de manhã, do presbítero Marcos. Eu estava super cansado para vir na escola dominical, estava difícil, que nós tivemos reunião do presbitério de sexta até sábado, né, e não vim. O Marcos fez o estudo aqui, e ele tem um ótimo estudo, que eu acompanhei boa parte dele, quase todo, sobre o amor, porque Deus amou, e nós fomos feitos para amar. A igreja defende o amor, nós somos seres que amam. Eu estava ali no louvor, enquanto vocês estavam nos conduzindo em louvor, e eu estava pedindo, Deus, me dá o tema do ano que vem. Aí veio na minha cabeça família. Eu acho que o ano que vem vai ter alguma coisa de família. Se Deus falar alguma coisa para você, você me conta. Pastor, que tal? Família é o tema do ano. Esse ano foi vida em vida, a ideia do discipulado. Nós trabalhamos a ideia da influência pessoal de um para com o outro, que foi o projeto de Jesus. Aí o ano que vem, a gente está pensando na ideia da comunhão, da família, do relacionamento.
do apoio familiar, família da fé. Nós precisamos um dos outros. Quantas vezes eu fui socorrido pela família da fé? Inúmeras vezes. Quantas vezes eu fui exortado, orientado, eu aprendi com a família da fé. Fecha-se parênteses. Voltando, Deus ama e eu preciso aprender a amar. Aí você vai para o estudo do Marco de hoje cedo, que foi um estudo abençoado, falando sobre o que é o amor de Deus. Agora, Deus amou quem? Qual é o objeto do amor de Deus? Aqui no texto, porque Deus amou o mundo. E essa palavra mundo, pelo contexto, são pessoas. Deus não amou dinheiro, não amou prazer, não amou status, não amou o poder. Por isso aquele ser extraordinário que eu faria para contar para as pessoas da salvação, não cabe. Por que ele não cabe? Porque ele é sinônimo de poder, porque ele é sinônimo de grandeza. Deus nasce pequenino e singelo, dizendo: você não entendeu, no meu reino o poder é amar, o poder é se doar, o poder é ser amado, o poder não está em ter. Por isso Deus ama o mundo, pessoas. Na Bíblia nós temos 3 tipos de mundo. O primeiro deles lá em Gênesis, o mundo natureza. Deus criou o mundo, criou todas as coisas, pássaros, animais, seres humanos, todas as vegetações, mares, todo o cosmo, estrelas, planetas, tudo foi criado por Deus. Esse mundo é o primeiro mundo que Deus criou, e ele viu que era bom. O segundo mundo, o próprio João, na sua cartinha de João, ele fala também: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele está falando, pelo contexto, de ideologia, a ideologia de achar que a vida humana no cotidiano é a única coisa que sobra, sabe? Acaba só isso aqui, é ter, comprar, casar, ter filho. Não. Essa ideologia mundana, nós não faz parte da nossa proposta. Então, este terceiro mundo que a Bíblia fala, mundo natureza, mundo ideologia, e esse terceiro mundo de João 3,16 é o mundo pessoa. Cuidado se a gente ama mais a nós mesmos, porque Deus não amou a si mesmo nesse momento aqui, Ele amou a nós. Porque para que nascer de forma um parto não é nada agradável, é algo perigoso, todo mundo fica apreensivo na hora que nasce uma criança, mas Ele escolheu essa forma para dizer: eu amo você, eu amo você. E nós devemos escolher a forma de amar as pessoas. Todo filho se parece com seu pai. Então Deus amou o mundo, e olha a intensidade. Então Ele amou, objeto do amor, pessoas, e olha a intensidade: de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus, ele passa, ele transcende toda a lógica que nós, seres humanos, entendemos na realidade do amor, porque a gente ama assim, do que sobra, a gente ama daquilo que eu vou ter condições, mas o amor, a intensidade do amor de Deus, ela vai além da lógica, além da ética, além da moralidade, porque Ele ama se transformando numa criança e vivendo no nosso meio, nos abençoando, sendo maltratado, acabou morto numa cruz, como um bandido, mesmo não tendo nenhuma culpa no que foi condenado. O amor de Deus é de tal maneira que Ele deu o seu Filho.
Quem é pai e mãe aqui e tem as faculdades mentais normais sabe de uma coisa: qualquer pai e qualquer mãe dá vida pelos seus filhos. A gente faz isso. Agora, dar um filho por outro a gente não faz. A gente não faz. Olha para o teu filho aí e vê se você faz. Percebe a dimensão do amor de Deus? A maneira que Ele nos amou? Eu gosto da Bíblia, a mensagem que ela diz que o amor de Deus é extravagante. Por que extravagante? Porque vai além do que nós conhecemos, vai além. Agora, presta atenção nessa frase: todo filho se parece com seu pai. Deus quer que você tenha um amor extravagante, que vai além, além do que as pessoas amam por aí. Nós estávamos tratando no presbitério de uma situação de um marido, é uma situação de disciplina, que abandonou sua esposa e sua filha, porque não ama mais a esposa e a filha. E nós estávamos vendo o que nós vamos fazer, porque ele abandonou, e agora ele tem toda uma situação na realidade da igreja, e ele diz: mas eu não amo. Ele não entendeu o amor de Deus, porque o amor do casamento, o amor que eu tenho pelos filhos, o amor que eu tenho pela igreja, o amor que eu tenho pelos meus amigos, ele não é o amor de Deus. O amor de Deus ultrapassa todos esses, e é esse amor que ultrapassa todos esses que Deus quer que eu viva, que eu sinta, que eu experimente. Todo filho se parece com seu pai, porque Deus amou e amou o mundo, pessoas, de tal maneira que deu seu Filho. Se somos aqueles que devemos nos parecer com Deus, então nós temos que extravasar de amor. Por isso que Jesus faz a loucura, do ponto de vista deste mundo ideológico, de dizer: ame o seu inimigo, porque isso é extravagante demais. Como que eu vou amar alguém que me prejudica? Como que eu vou amar alguém que me engana? Como que eu vou amar alguém que me maltrata? Como que eu vou amar alguém que faz alguma coisa ruim? Mas nós devemos amar. Esse é o amor de Deus, e nós somos a igreja que ama, o povo que ama, porque somos os filhos de Deus. Ah, pastor, mas não é tão fácil assim. Não é fácil. Eu estou falando de uma coisa impossível. Só é possível pelo poder do Espírito Santo. Mas nós vivemos pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Combustível do crente é oração e presença do Espírito. Se não for assim, a gente não tem esta intensidade do amor. E quem é que participa deste amor de Deus? Então, o objeto do amor são as pessoas. A intensidade é a ponto de dar o seu filho. É uma intensidade enorme, gigantesca. E quem é que se beneficia disso? Aí vem toda a discussão do capítulo 3, porque ele está conversando com Nicodemos, e ele está discutindo sobre o ato de crer, e aqui ele diz assim: todo aquele que nele crê, não perece, mas recebe esse amor, entra para a realidade da eternidade. Então, aquele que crê, vive esse amor. Aí a gente encerra essa discussão de fé sem obras. Por quê? Porque se eu entendi aquela criança que nasceu naquela manjedoura, que passou pela cruz, que ressuscitou e que subiu aos céus, que nós chamamos de Jesus, lá na Galileia, lá na Judeia, lá em Samaria, há 2000 anos, na região da Palestina, se eu entendi o projeto de Deus e descobri por que ele não fez de outra maneira, mas fez assim, então eu creio nele, e ao crer nele, eu digo somente uma coisa: eu vou viver como ele quer que eu viva, me parecendo mais com ele. Aí eu vou até Jesus e estudo a vida de Jesus, suas parábolas, suas histórias, suas ações, suas reações, seus ensinamentos, suas atitudes, e toda vez que eu estudo a vida de Jesus, o Espírito Santo diz: aí, agora faz igual, se pareça com o Pai. E isso é o meu ato de crer, porque o nosso ato de crer é vida, e não uma intelectualidade onde eu digo: já creio, já estou salvo,
Isso é conversa para boi dormir. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é viver a fé. Fé sem obras é morta. Você entendeu talvez, mas se não está vivendo, não creu. Uma coisa é eu saber quem é o técnico da nossa seleção, o Tite, que a gente tem gente xingando, tem gente odiando, tem gente amando. eu respeito muito, né? Porque ele colocou o nosso Corinthians nos mais altos pódios do mundo futebolístico, então eu fico feliz por ele, mas triste pelo que aconteceu com a seleção, né? A gente é brasileiro, quer ver nossos brasões no mais alto patamar. Mas eu não sei quem é o Tite, porque eu não tenho convívio com ele. Uma coisa é só saber que ele é técnico, eu sei que ele jogou como zagueiro, eu sei que ele é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não sei, uma coisa assim, acho que é Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Tá, tem gente que fala assim, já entendi quem é Jesus, mas você crê nisso que eu estou falando, não é assim só, não entendi intelectualmente falando, porque a fé não é só na cabeça, a fé é no coração e nos braços. A fé é o entendimento, a fé é o sentimento e a fé é a ação, entrega de vida. A partir de agora, sabe de uma coisa? Eu vou lutar para me parecer mais com meu Pai Celestial. Irmãos, não tem idade, não tem posição e postura na igreja para a gente crescer. Todo dia Deus está dizendo, Davi, você ainda não se parece comigo nesse ponto, e eu gostaria que você se parecesse mais. Não há monotonia na vida cristã, não há marasmo, não tem tédio, porque você está sempre sendo desafiado a se parecer mais com o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Vida eterna, aqui em João, é uma nova vida, tanto que você pode ver no começo do capítulo, Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos está perguntando para Jesus, mestre, o Senhor é Deus, o Senhor vem da parte de Deus, e eu queria saber algumas coisas a teu respeito. E Jesus disse assim, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando Jesus vai explicar para Nicodemos, porque ele não entendeu o que é nascer de novo, ele explica assim, olha, você nasce da água, o que tem na bolsa de gestação de uma mulher? A água. Quem nasce da água é água. A primeira coisa que acontece quando uma mulher vai dar à luz, para quem não sabe, eu lembro disso quando o Vinícius nasceu, porque a Eva estava na casa de uma amiga e de repente ela chegou, né, e falou, a bolsa rompeu. Eu falei, tudo molhado ali, né, rompeu a bolsa. Quem nasce da água, nascimento normal, natural. Mas quem nasce do Espírito é outra coisa. Aí ele diz assim, quem nasce do Espírito não sabe onde vem e para onde vai, está no controle do Espírito. Isso é eternidade. Isso é eternidade. A eternidade não é o céu? Não, a eternidade tem céu. Não é o céu. Eternidade é viver agora aqui, já como filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Tenha, é na realidade presente. Ele está falando lá com Nicodemos à noite, lá em Jerusalém, e ele está dizendo, Nicodemos, quem me aceitar como o Cristo, quem crer em mim, e a discussão sobre crer em Jesus, em João, é enorme, você vai ver em vários capítulos, ele diz, vocês não creem, tem que crer, e aí então, entra para essa realidade, se torna essa nova criatura, se torna essa nova pessoa. Eu encerro aqui
convidando o irmão a perceber o Natal missionário de Deus, porque ele vem ao nosso encontro na pessoa do menino Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por nós. Eu convido você a se parecer mais com o Pai, olhando para Jesus dia a dia e perguntando: o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? Como o Senhor pode me moldar para que eu me pareça mais com o Pai? Para que eu possa viver essa realidade da eternidade? Eu convido você a ter esse amor por pessoas, amor intenso, amor extravagante, que é a proposta de Deus para a nossa vida, e que faz a gente superar todas as coisas, porque a vida eterna é uma vida de poder, é uma vida de prazer. Amém? Temos dois vídeos, os últimos missionários vão se apresentar, daí a gente vai ter a música. Olá, queridos irmãos da IPI do Guarujá, tudo bem com vocês? Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Oi, pessoal! A gente gostaria de dar nosso abraço, nosso oi para toda a igreja e também desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que a gente possa ter um ano abençoado pelo Senhor, um 2023 abençoado pelo Senhor. Também queríamos agradecer toda a igreja, a parceria que vocês têm feito conosco já há muitos anos e têm caminhado conosco nessa trilha do Mestre. Tem sido realmente um privilégio poder compartilhar com a igreja tudo que tem acontecido aqui no Ministério com o povo indígena e como vocês têm cuidado da nossa família também. Muito obrigado por isso. E como solicitado, a gente gostaria de poder compartilhar uma necessidade da nossa família, que envolve aqui o nosso ministério, principalmente a vida da nossa casa. Aqui atrás está a nossa geladeira. Ela é uma geladeira até bem moderna, apesar que a gente tem ela há quase 8 anos aqui, mas ela nos acompanha desde que a gente chegou aqui na aldeia, e ao longo desses anos há uma necessidade de serem trocadas as baterias. Ela funciona com painel solar e bateria, ela é 12 volts, ela é uma geladeira especial para poder funcionar aqui, que é um lugar que não tem energia elétrica, né? Uhum. Então, a gente gostaria de compartilhar a necessidade da gente trocar essas baterias. E eu vou estar compartilhando um pouquinho mais como que funciona e exatamente que tipo de bateria a gente está precisando. Então, esse daqui é o nosso sistema. A gente funciona ele, então, com um painel solar que fica lá fora. E aí, essa energia chega aqui armazenada nas baterias para poder funcionar a geladeira. Então, ela funciona então com 2 baterias trabalhando juntas, né? Uma bateria de 220 ampere-hora, são baterias grandes, estacionárias, e elas geralmente duram de 2 a 3 anos, e essa daqui, ó, de junho de 2018, ela já vai para quase 4 anos, né? Ela já está dando o prazo dela de vida útil, né? E a gente está precisando então trocar essas 2 baterias, elas precisam ser compradas juntas, porque elas funcionam juntas, então elas precisam ter a mesma idade, né, de funcionamento. Geralmente, da última vez que a gente pesquisou, elas estavam perto de R$ 1.800. A gente está um pouco desatualizado, a gente já está aqui há alguns meses, e variando os preços das coisas, a gente não sabe dizer ao certo o preço atual delas, mas é por volta aí de R$ 1.800 cada uma delas. Então a gente sabe que são valores altos, e a gente vai precisar aí de uma força-tarefa aí de alguns irmãos, de algumas igrejas, para poder contribuir a gente conseguir trocar, provavelmente em fevereiro, quando a gente fizer a nossa saída para a cidade, a gente vai conseguir então pesquisar melhor e a gente vai precisar desse valor para trocar essas baterias. Então, meus queridos, essa é a nossa necessidade que a gente tem visto agora neste momento, que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos. Um Feliz Natal para todos vocês e que 2023 seja um ano muito abençoado. Tchau, tchau, beijo. Feliz Natal!
Olá pessoal da IPI de Guarujá, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é a missionária Maitê e hoje eu estou aqui para compartilhar esse vídeo com vocês sobre um desafio que eu tenho para o ano de 2023. Uma das atividades que eu realizo em Afuá, junto com o povo ribeirinho, é a visita nas comunidades dos interiores. São comunidades isoladas, sem energia elétrica, sem água encanada. E ali principalmente na comunidade do Camaianim, eu estou junto com o pessoal, levando o evangelho, levando atividades diferentes, esportes diferentes, fazendo visitas e compartilhando, né, da vida, estando junto ali mesmo, buscando mostrar Jesus para aquelas pessoas. E nessas visitas, nesses dias, no dia a dia com eles, eu percebi uma forma de trazer um pouco mais de dignidade, principalmente para as mulheres. Veio a ideia de estar construindo uma bomba de água manual. Acredito que com você nem pense muito de onde vem a água, né? Simplesmente abre a torneira e ela sai. Mas na comunidade, nos interiores, não é bem assim. As mulheres têm que ir várias vezes ao dia, elas têm que ir até o rio com balde, pegar a água e levar para dentro das suas casas para fazer as atividades do dia a dia, lavar uma louça, fazer a comida e tudo mais. Então, vendo essa necessidade, eu decidi construir uma bomba de água manual com a ideia de trazer um pouco de dignidade, facilitar um pouco a vida dessas mulheres, né? Vou mostrar aí um videozinho dessa bomba que eu já instalei numa primeira casa. Então, essa bomba é uma bomba ainda teste, ela foi instalada, mas a gente está conversando com essa família, né? Perguntando se vai ser útil, se não vai ser útil, se trouxe de fato melhoria, se não. A gente já tem algumas ideias para estar melhorando essa bomba e dando certo, a gente quer reproduzir em maior escala, né? Meu desafio para o ano de 2023 é construir no mínimo 27 dessas bombas, né? No caso teria a bomba, mas a mangueira para a água estar chegando até dentro de casa, né? E tentar então estar trazendo essa dignidade, facilitando a vida dessas famílias nos interiores. Tá ok? Espero que vocês estejam junto comigo nesse desafio aí. E a gente passou o vídeo assim mesmo ela estando aqui, porque preparou o vídeo certinho e tudo, e aí e chega até aqui, queria que você desse uma palavra para o pessoal. E pelo que eu entendi, a bomba ela é feita, você que faz, e precisa de canos de PVC e mangueira. Mas fica à vontade, fala alguma coisa aqui. Boa noite a todos, graça e paz. Primeiramente queria dizer que é muita alegria, né? Estar aqui de volta, rever os irmãos, estar com a família, né? É muito bom. E eu estou ali em Afuá, né? Uma cidade ribeirinha. E um dos trabalhos que a gente realiza, né? A gente tem vários trabalhos, né? O que a gente está mais atuante é dentro da educação, né? A gente trabalha no contraturno escolar ali na cidade mesmo. Então, a gente tem nosso período devocional com as crianças e adolescentes. E depois a gente trabalha ali mais a alfabetização, o abrir a mente deles para conhecer um outro mundo além de Afuá, que eles ainda têm a cabeça muito pequenininha, né? Então, eles terem uma perspectiva melhor de vida e tudo mais. Então, a gente está, com o projeto, a gente está trabalhando, né, nessa área. E outra atividade que nós realizamos são os interiores. Então, é como se fosse a zona rural. Então, aqui, numa zona rural, você vai pegar uma estrada de terra com o seu carro, vai chegar numa casa, numa vila, e assim por diante. Lá,
Como é uma cidade ribeirinha, você vai pegar o teu barco, ou o barco de alguém, aí você vai, aí vai chegar numa casa, ou numa vila, né? Às vezes com 2, 3, 4, 5 horas de viagem, até mais. Existem comunidades bem distantes mesmo. Chegando lá, as comunidades não têm energia, né? Uma ou outra comunidade tem um gerador, mas ele é ligado ali às 7 horas para assistir a novela, né? E só, praticamente, né? E nesse convívio, nesse estando junto, né, com o pessoal, hoje eu estou mais direcionada numa comunidade que chama Camaianim. Ela é de cerca de 3 horas de viagem de Afuá, né? Então, de Afuá, com a minha rabeta, não sei se vocês viram ali um barco amarelo, é meu aquele barco lá. Deus abençoe esse ano, eu consegui esse barco. Então, com aquele barco que eu consigo chegar até essa comunidade, né? E eu vi essa necessidade, né? Como a gente viu a vida de Jesus, ela não ficava apenas na salvação da alma, né? Vamos dizer assim, parabéns, você está salvo, agora você pode ir para o céu. Não era isso, né? Tinha o amor extravagante, né? Ele transformava realidades. Então, a vida da pessoa não era mais a mesma. E assim como a gente acredita que o Evangelho tem que chegar às pessoas, né? Tem que chegar a mensagem de Cristo, a Bíblia, a palavra, mas tem que chegar trazendo transformação também, dignidade, né? Então, aquelas mulheres, elas vão, sei lá, 6, 7 vezes, vai lá, pega uma água, leva para dentro de casa, vai lá, pega uma água, leva para dentro de casa, no balde, né? E aí eu ficava encafifada, como que a gente pode melhorar isso, né? Comecei a fazer umas pesquisas no YouTube. Será que não existe um jeito, né? E aí veio essa ideia. A gente ainda está em teste. Eu instalei segunda-feira essa bomba lá na casa dessa pessoa. Então, foi bem aos 45. Por quê? Porque quando eu chegar lá em janeiro, eu quero perguntar para eles. E aí, foi bom? Prestou? O que deu certo? O que deu errado? A gente quer trazer um negócio bom, né? Não deixar lá só para tirar uma fotinha e pronto, né? Então, ela ainda está entrando um pouco de ar, já é uma das coisas que eu já estou adiantando para vocês. Ela está entrando um pouco de ar, então a gente precisa fazer uma vedação melhor, né? Não sei se vocês viram ali, mas a gente tinha que jogar água quase 3 metros de altura, né? Porque ali a água estava bem embaixo, então a gente tem esse desafio de fazer alguma coisa que não custe tanto esforço, né? Porque senão não vale tanto a pena assim. Então, a gente está nesses desafios. Eu acredito que uma bomba vai custar cerca de R$70, entre a bomba e a encanação, né, do rio até a casa da pessoa. Ali ela só chegou até a porta, mas a gente quer que ela chegue até dentro da casa mesmo, lá na cozinha, né, para facilitar, de fato, a vida das pessoas. Então, é esse desafio aí, lá em Afuá, nos ribeirinhos, esse é um desafio, né, que eu estou compartilhando aí com os irmãos para esse ano de 2023 aí. Obrigado, Maitê. Maitê é minha filha. Parece, não parece? Todo filho se parece com seu pai? Minha também. Com ela não parece quase nada. Irmãos queridos, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, tem um versículo que diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Jesus está dizendo isso, né? Não foram vocês que me escolhestes. Fui eu quem os escolhi, para que vão e deem frutos. Eu quero dizer para a igreja, essa igreja querida e amada, que nós temos um privilégio de ser contribuinte para a obra de Deus. Nós temos essa alegria de poder ser usado através das nossas ofertas de missões para que pessoas conheçam a Cristo, que saiam do pecado e venha para essa nova vida em Cristo Jesus. Então, Deus nos escolheu para uma missão. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque por todas as vezes que a gente coloca alguma necessidade, os irmãos têm contribuído. Tem tido um amor, um carinho, e tem acontecido as contribuições. Nós já mandamos materiais para Afuá, nós mandamos remédio para Portugal, para as filhas, aquelas 3 crianças do Fábio, elas têm bronquite. E o que eles falaram que é muito caro o remédio lá. Mas nós contribuímos e queremos contribuir mais. E também em necessidades, além daquilo que acontece, comida, roupa, as necessidades básicas,
A igreja, vocês, aqueles que contribuíram, que fizeram aquele compromisso missionário, nós enviamos R$300 para o missionário Daniel, que o pai dele faleceu, e ele estava no Pará, o pai acho que era do Sul, e ele falou assim, olha, eu gostaria muito de ir. Então, a partir dessas doações foram ajudadas. Nós mandamos também para essa última família, o Serginho, foi R$500, porque o filho, o Pedrinho, o mais novinho deles, caiu, trincou a clavícula, e eles tinham que sair de lá. Porque olha o que acontece, eles têm 4 filhos, né? O avião para sair de Roraima, para ir até esse local, são 5 horas de viagem. E o valor dessa viagem... Não, eu confundi, gente. São 2 horas, e o valor que é R$5.000 para esse transporte. E por providência de Deus, quando o Pedrinho teve essa fratura... Assim a gente fala, por um acaso? Não, por providência de Deus, o avião foi até lá. Estava passando e chegou lá na aldeia deles. Então, foi quando ela pegou esse avião, não teve esse custo, porque ele já estava lá, e ela veio, então, para Roraima. E agora, irmãos, nós queremos que você confirme esse teu compromisso diante de Deus, de estar continuando a ofertar, a contribuir. Porque as necessidades são muitas. Vocês viram quantos desafios aí? Uma bateria daquela, R$1.800. Então, veja bem, as ofertas que a gente manda mensalmente são para as necessidades básicas. Para essas outras necessidades, eles não têm. Se não são as igrejas a abençoar esses irmãos, como que eles vão fazer? Não, nós somos chamados, nós temos esse privilégio. E nós vamos, então, agora entregar, como foi feito o ano passado, a Yara, o Ademir, quem puder aí tá já entregando para os irmãos, para fazer esse compromisso, tem lá a folhinha, e você vai, então, dizer lá, eu assumo esse compromisso diante de Deus e da igreja, e vou contribuir com R$50, R$100, R$1.000. Esse compromisso, o ano de 2023. Por quê? Um valor. Porque daí a gente pode falar assim, olha, então nós podemos comprar uma bateria, mandar para lá, porque... Mandar o valor, né? Nós sabemos que, então, vai entrar R$1.000, vai entrar R$2.000 por mês. Porque daí, então, a gente assume esse compromisso de ajudar mais nessas necessidades que são fora as necessidades básicas que eles têm. E que os irmãos continuem com esse amor, com esse carinho que tem tido até então. Mas assuma esse compromisso. Por quê? Porque eu vou estar contribuindo para que pessoas conheçam a Cristo. Eu não teria condição de ir lá onde o Serginho está. Ele mora numa aldeia que só chega de avião lá. Mas, quando a gente ajuda financeiramente, nós estamos indo até lá. Deus está fazendo a obra lá através das nossas vidas também. Então, ore aí agora, coloca diante de Deus, Senhor, quanto que eu vou poder contribuir? Mas tem ajuda, por favor, para ir mais rápido? Aí você, preenchendo isso daí, nós já vamos pegar de volta, tá? Irmãos, essa contribuição é para o ano que vem, todos os meses. Põe o valor que você achar que dá para você fazer, a parte da tua contribuição com a igreja. A caneta é tua, é um brinde, e ela tem o nosso número, tudo. O Flávio que fez, tá? A caneta fica com você, é um presente. E nós vamos convidar você a fazer isso agora, nós vamos recolher agora aqui. Então, vamos orar, vamos colocar diante de Deus, quanto eu posso contribuir? Ah, pastor, eu não vou poder. Quem é contribuinte através de Pix,
e faz o depósito para nós, a contribuição através de Pix na igreja, é só você colocar 0,1 centavos no valor, a nossa tesouraria já sabe que esse valor, 0,1 centavo, é para missões. Aquele que traz o dinheiro e coloca no gasofilácio, põe no envelope, tem lá no envelope missões, você sinaliza missões e coloca ali. Ou você informa a tesouraria, né? Olha, tanto é minha oferta e tanto é missões. Mas eu gostaria de convidar que todos participassem. Pastor, eu não vou poder, devolve o papel de todos os jeitos, nós vamos recolher aqui mesmo, mas se você tem condições, participa, não importa o valor. Só para você ter uma ideia, hoje tem em caixa R$4.000 a Eva vai explicar melhor isso. A arrecadação, então, do ano passado, que vocês contribuíram, que nós contribuímos, foi no valor de 4.869,92. Quem tem feito isso é a Mara. Ela tem contribuído fazendo esses balancetes. Nosso bazar, que vocês também, com muito amor e carinho, têm contribuído, nós contamos lá, já tem R$2.500. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, enviar, o ano passado já foi enviado, nós vamos enviar para os nossos missionários um abono de Natal. Todos nós que trabalhamos temos nosso 13º, né? E por que não o missionário ter também esse abono, um dinheiro a mais para passar o Natal? Nós estamos lá em cima, então, com o lanchinho e com o bazar aberto. E queremos convidá-los para, depois aqui do culto, subir lá para nos prestigiar e gastar mais um pouco, né? Para mais oferta para os missionários. O lanche vai ser vendido, toda a verba, irrestritamente, vai ser para missões. E foi tudo doado. Então nós não temos gasto. O lucro é 100%. Se você quiser comer uma torta de frango muito boa, eu conheço essa torta há muito tempo. Yara, chega aqui. Nós estamos terminando. Além do compromisso, né? Além do compromisso de contribuição financeira, eu estou aqui com uns bilhetinhos pedindo, eu gostaria assim que 6 pessoas, né, pode ser um membro de cada família, ou pode ser solteiro, para ter o compromisso de 2023 orar por essas famílias. E depois nós vamos ter o retorno, né? Porque nada que nós pedimos a Deus, Deus deixa sem resposta. Então eu gostaria assim que quem sentir no coração que levantasse a mão para pegar. São 6, né? Os nossos 6, as 6 famílias missionárias. Tá bom? Então eu gostaria que os irmãos que quiserem pegar esse compromisso, é um compromisso, né, diante de Deus, levantassem as mãos, tá bom? Aí quem quiser então orar por uma família específica, por alguém, a Yara vai te dar aí o compromisso. Pastor, me sensibilizei. Estou querendo pagar lá a bateria. Quero dar uma oferta especial. Fala com a gente. Pastor, eu quero conversar com esses missionários. Alguns são difíceis. O Serjão e o Serginho é mais complicado. Eles estão muito isolados. Mas é possível. Por carta, alguma coisa assim. Você manda o WhatsApp. Para o Serjão ainda dá. O Serginho é complicado. Mas outros não. Você pode conversar com o Fábio. Você pode conversar com a Maitê. Você pode conversar com o Paulo. Você pode conversar com o Daniel. Conversa, liga um dia para ele, manda uma oração, contato pessoal, conhece a realidade dele. Escuta, Daniel, o que você faz aí mesmo? Me conta. A gente tem o telefone, a gente tem os contatos para essa igreja se multiplicar ainda mais em lugares distantes, em situações diversas. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar? Não sei se você preencheu, se não preencheu, preenche. E se você quiser, depois nós vamos recolher ali no final da igreja, nós temos uma canção, e nós vamos consagrar. Eu não tenho, me dá um
para mim. Tá. Esse daqui já são os que já foram recolhidos. Depois, se alguém ainda não deu, nós vamos orar e consagrar isso aqui para o Senhor. E vamos colocar diante de Deus essas vidas. Ó Pai, meus irmãos aqui desta igreja, essa família da fé, esse povo agora está participando de realidades das mais diferentes. Eles estão querendo tirar aquele mendigo da rua. Eles estão querendo promover a vida daquela senhora que é da população ribeirinha, daquele adolescente que está indo para o tráfico. Eles estão querendo ajudar aquele missionário que está estudando, aprendendo e se preparando para a vida de missões. Eles estão querendo ir em lugares, em situações onde a gente não tem condições de ir com esses valores. E agora eu te peço que o Senhor abençoe e multiplique a vida financeira do teu povo, para que eles possam contribuir, dar com alegria na causa do Senhor. Pedimos a tua bênção, te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe aqui a Secretaria de Missões, para que ela possa gerenciar isso tudo da maneira mais intensa e bonita que puder. Amém. Colocamos, ó Pai, estas vidas diante de Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.